A gente já falou tanto de calor, então é hora da previsão do tempo, né? Afinal, o verão está se despedindo, o outono começa já na quinta-feira e as capitais do Sudeste podem ter chuva forte nos próximos dias, isso por conta da chegada de uma frente fria. Vamos então fazer um giro pelo Brasil para saber como fica o tempo em outras regiões também. Por isso, quem chega aqui é o doutor em meteorologia, coordenador de operações substituto do CEMADEM, o Giovanni Dolife, que já é da casa, né, Giovanni? Boa tarde, seja sempre bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Um prazer estar aqui mais uma vez. Giovanni, conta pra gente quais são os destaques para essa tarde, hein? Olha, São Paulo está ainda quente, um dia quente, né? E normalmente antes de esfriar, esquenta. Na verdade, a gente teve chuva nos últimos dias. No domingo, a temperatura teve mais amena, né? Estava mais baixa, abaixo de 25 graus. Depois da semana passada, quente. Aliás, depois de uma onda de calor, né? São Paulo ficou com 11 dias sem chuva, desde 27 de fevereiro, só foi chover no dia 10 de março, né? E aí vem chuva forte, temporais, quando isso acontece. No Rio também, ficou um bom tempo sem chover, voltou a chover a semana passada. Quando a gente conversou semana passada, a gente falava, né, sobre essa mudança de começar a chover com mais frequência, só não esfriou tanto, né? Podia ter esfriado mais. Mas agora, essas áreas de instabilidade, essa chuva está se espalhando pelo Sudeste e nos próximos dias tem chance de bastante chuva, principalmente em Minas, na parte da zona da Mata Mineira, leste de Minas, região serrana do Rio de Janeiro, e pega também o sul do Espírito Santo, nessas áreas onde a gente espera maiores volumes de chuva. Giovanni, está chegando agora a imagem para a gente ao vivo da capital paulista. Olha, nem vou falar muito, vou deixar para você comentar essas nuvens aí. Tem umas nuvens meio cinzas, né? Hoje tem, com esse calor, tem chance da pancada de chuva, de trovoadas, né? E o tempo amanhã começa a mudar. As temperaturas, inclusive, devem cair. Hoje está aí por volta dos 30 graus e amanhã a gente deve ter máxima por volta dos 26, 27 graus. A temperatura dá uma quedinha. Então, hoje, com essas imagens aí, a gente vê que tem um sol brilhando ali entre as nuvens, está quente e pode dar umas pancadas de chuva, umas trovoadas aí mais para o fim da tarde. Pois é, mas tem algum risco do que aconteceu, por exemplo, há alguns dias, né, com ventos que até derrubaram muitas árvores na capital paulista? Ou dessa vez a gente pode ficar um pouco mais tranquilo? Ok, como a temperatura está alta, esse risco não dá para descartar. Não é um dia com aquele calor tão forte, né? Aquela virada de cenário que a gente saiu de março, início de março, com dias, uma sequência de dias quentes e secos, né? E aí começou a chover. Então, geralmente, quando dá essa virada é que vem os temporais mais fortes, como a gente viu semana passada. Essa semana já tem chovido, né? Tem vindo com chuva, mas hoje esquentou um pouco mais, né? Então, isso aumenta o risco de tempestades, mas não deve ser daquelas piores, tão ruins como a gente viu a semana passada. Vamos fazer o seguinte agora, a gente vai ao vivo para o Rio de Janeiro, ver como é que está a praia de Copacabana, imagens do Stream EarthCam. E olha, melhorou bastante o tempo em relação a ontem, inclusive em relação a hoje cedo, hein? Estava bem mais fechado. Até me surpreendeu um pouco, eu esperava encontrar essa imagem com um pouco mais de nuvem, parece um repeteco. Até pergunto, será que não é a mesma imagem que a gente viu a semana passada, né? Que estava assim com o céu azul durante muitos dias, mas não, deu uma melhoradinha aí, mas tem previsão de chuva, né? Chuva que pode acontecer hoje e que pode acontecer também nos próximos dias, né? Agora, essas chuvas devem ser mais volumosas na região serrana, Rio de Janeiro, que também passou por um período longo de vários dias sem chuva. São Paulo ficou 11 dias sem chuva entre o final de fevereiro e começo de março. O Rio de Janeiro ficou 15 dias sem chuva, de 22 de fevereiro até o dia 11 de março, 11 à noite. Teve um temporal no Rio de Janeiro. Na terça-noite, depois na quarta-noite, na verdade, foi o temporal mais forte no Rio de Janeiro e que causou aqueles impactos que a gente tem visto com mais frequência em São Paulo. Queda de árvore, interrompe fornecimento de energia, né? E as árvores também causam transtorno no trânsito na cidade com as ventanias. A gente está vendo aí, por exemplo, imagens de um temporal, né? Imagino que seja o temporal que a gente teve no Rio de Janeiro na semana passada, né? Então, a gente volta a ter condições de chuva aí nessa semana e com isso amanhã, essa frente fria que chega em São Paulo, ela vai mais litorânea e vai chegar no Rio de Janeiro também. Então, as condições de tempo amanhã
devem ser de tempo mais fechado, mais nublado, com mais chuva e com temperaturas mais baixas do que hoje também no Rio de Janeiro. Giovani, sobre regiões norte e nordeste. Tem bastante chuva, Kelly. A gente tem tido nas últimas semanas bastante chuva por lá e o motivo é um sistema meteorológico conhecido como zona de convergência intertropical. E ela continua atuando por lá. Então, na faixa norte do Nordeste, ali no norte do Maranhão, Piauí, Ceará, continua com risco de bastante chuva e também na região norte. Inclusive na região norte, que foi preocupação antes da estação chuvosa por conta da seca extrema, né, nível dos rios batendo mínimos históricos. Agora tem áreas ali da bacia amazônica onde os rios estão acima da média, principalmente no extremo oeste, ali na região do Acre, a parte do Amazonas perto do Acre, Rio Juruá, Rio Taruacá, o rio que fica ali em Rio Branco é o Rio Acre também, e o CEMADEM está inclusive com alertas vigentes para esses municípios ali, alguns municípios ali do Acre, justamente por conta do risco de inundação em função do nível desses rios mais altos. Giovani, a gente vai agora ao vivo para BH, conferir como é que está o tempo por lá. O que a gente pode dizer para os mineiros, hein? Tá bonito, mas tem algumas nuvens lá começando a se desenvolver, né? Então tem risco de pancadas de chuva hoje à tarde e é uma região que está passando por um período também, junto com boa parte da região sudeste, mais favorável para chuvas, mais úmido, sem aquela alta pressão, né, que comprimia o ar, impedia as nuvens e esquentava. Então agora a atmosfera está mais livre para que o calor forme as pancadas de chuva. Então tem chance de chuva em BH hoje e também nos próximos dias. Giovani, muito obrigada, viu, pela atualização de tudo. Sempre legal te ouvir, ter você com a gente aqui no Conexão. Uma boa tarde, até a próxima. Obrigado, Kelly. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Obrigada mais uma vez.